Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, esse é o Rosa dos Ventos, o podcast que eu criei para tratar da vida psicológica, da dimensão espiritual, da alma do imigrante brasileiro. Aqui a gente conversa com pessoas interessantes, faz entrevistas e traz temas interessantes também. Hoje eu vou dedicar o episódio a falar de algo que eu estou chamando assim como uma espécie de psicologia positiva. Vamos ver do que se trata. Mas antes da gente ir para o episódio, eu peço que vocês se inscrevam no canal, isso ajuda a divulgar o nosso trabalho e ao final dê o seu gostei ou não gostei. A motivação para o papo de hoje é que nós que somos pais, muitas vezes querendo incentivar a jornada dos nossos filhos ou até deixando de incentivar, até criticando um pouco, a gente por despreparo ou por impaciência, às vezes a gente acaba botando para baixo, como se diz, né? Ao invés de botar para cima. Ou seja, ao invés de estimular por um caminho promissor, profícuo, positivo, a gente acaba botando para baixo com algum comentário. E isso acontece não só no papel de pais, né? Com filhos, às vezes com os nossos companheiros, nossos parceiros, amigos, alunos, liderados, colegas de trabalho, liderados no ambiente de trabalho, a gente acaba fazendo esse papel, né? Quer dizer, ao invés da gente estimular com inteligência e acolhimento, a gente vai preferir às vezes a crítica severa ou aquela dica com a observação da hora que julgamos ser inteligente ou perspicaz. Enquanto quem age desta forma está, na verdade, desencorajando quem precisa seguir adiante. Tem gente até que acredita numa espécie de sinceridade, né? Uma sinceridade aguda, e, na verdade, acaba praticando uma falta de tato, né? E isso é muito ruim. Eu conheço várias amizades que acabaram se desfazendo no momento em que um dos amigos precisava de um ombro, de um acolhimento, de dizer, vem cá, e acabou ouvindo uma grande lição, né? Ou a grande sacada que o outro teria, e é muito improvável que a gente tenha assim uma grande sacada sobre as outras pessoas. Melhor ouvir, melhor acolher, né? Então, e o pior, né, que algumas pessoas ainda alimentam essa ideia de que essa falta de tato, até de um certo respeito, é um sinal de virtude, né? Tem gente que fala de sincericídio, né? Quer dizer, uma expressão até... Ela própria guarda uma indelicadeza, né? Não é uma virtude, né? Julgar com precipitação é um dos maiores erros que levam ao fim das amizades e dos relacionamentos. Em geral, pessoas assim atuam a partir de suas ideias pré-concebidas, na verdade, sem muito preparo para o acolhimento e dedicam pouco interesse em desenvolver a sua própria inteligência relacional e psicológica. O fato é que até pouco tempo ainda não havia mecanismos, técnicas bem testadas e comprovadamente eficazes, né, que trazem de fato bons resultados em intervenções ou formas de agir que geram resultados promissores de crescimento pessoal indiscutível. E é sobre esses mecanismos, eu separei 5 deles que a gente vai falar hoje aqui no Rosa dos Ventos. Então, vem comigo! Bom, o primeiro mecanismo que eu selecionei aqui para falar com vocês foi o efeito Pigmalião. Ele é célebre, famoso. Ele foi criado por um psicólogo americano chamado Robert Rosenthal nos anos 60 e ele defende essencialmente que expectativas positivas projetadas sobre alguém elevam o seu desempenho. Vamos ver como é que isso funciona. Olha que interessante. Então, ele parte, inclusive, por conta da experiência dele, de que professores que acreditam no potencial dos alunos os ajudam, sem perceber,
a aprender mais. Então, líderes também que confiam em suas equipes liberam energias criativas e produtivas desses liderados, né? O Pigmalião, quer dizer, esse efeito Pigmalião, ele nos ensina que a forma como olhamos para o outro molda o que o outro pode vir a ser. Bom, eu, como muitos brasileiros da minha geração, gostam de futebol, eu gosto de futebol. Embora eu não tenha acompanhado há muitos anos, talvez décadas eu não acompanhe muito futebol. Mas aqui e ali, sei lá, a cada 3 ou 6 meses eu vejo no YouTube uma entrevista com um cara que foi um jogador que eu admirava. E eu assisto essas entrevistas. É muito recorrente quando perguntado como era a infância deles, a maioria vem de uma classe social muito pobre, muito mesmo, alguns passaram até fome, mas é invariavelmente eles tiveram uma mãe que lutou até mais do que eles próprios, que foram para as peneiras de seleção dos jogadores jovens e ficaram na fila 12 horas, não foram atendidas, foram até a pessoa que era responsável, insistiram que o filho deveria ser atendido. Então, é incrível essa projeção dessas mães, e não só de mães, pais também, tios, que salvaram essas crianças, que se tornaram naquela coisa mais improvável do mundo, um super craque, né, que jogou no Real Madrid, assim, uma coisa impressionante. Mas como esse efeito Pigmalião é recorrente nas histórias de jogadores de futebol brasileiros, né? O experimento foi realizado nos anos 60, como eu falei, pelos psicólogos Rosenthal e Jacobson, né? Eles foram a uma escola, foi liderado pelo Rosenthal, né? Foram a uma escola na Califórnia e disseram aos professores que alguns alunos tinham se destacado em um teste de inteligência especial e que tinham alto potencial para crescer. O detalhe é esse, né? O teste era fictício, né? Nunca tinha ocorrido e os nomes foram escolhidos aleatoriamente nos nomes das classes. O resultado é que, ao final do ano, esses alunos que foram mencionados por eles para os professores obtiveram os melhores desempenhos em todas as classes que eles fizeram isso, né? Assim, não era uma amostragem aqui e ali, não, em todas as classes. O motivo para isso, talvez os professores tenham dedicado mais atenção a eles. Talvez tenham passado para eles, de alguma forma, a confiança que eles tinham no desempenho desses alunos. O resultado é que, bom, enfim, se confirmou que as expectativas projetadas produzem uma espécie de profecia positiva. O efeito placebo é talvez o fenômeno psicológico mais famoso da história da medicina, né? A gente sabe como é a história, é algo bastante difundido, né? A pessoa toma um remédio que não tem efeito nenhum, recomendado pelo médico, receitado pelo médico, e acontece algum efeito de cura, né? Evidentemente, se trata de algo de alta complexidade, né, fisiológica, né? É importante também dizer que não há um único criador do efeito placebo, embora a gente vá citar aqui o Henry Beecher, né? Por quê? Porque se trata de um fenômeno psicológico e fisiológico muito complexo e que há muito tempo faz parte da experiência humana e da prática médica, né? Embora, como eu disse, Henry Beecher seja amplamente reconhecido por sua popularização, pelo estudo científico em meados do século XX, né? Tem um artigo famoso do Beecher de 1955, O Poderoso Placebo, o nome do artigo, né? Foi uma publicação marcante, porque ele quantificou o efeito pela primeira vez e o integrou à pesquisa científica, e estabelecendo uma importância na compreensão médica e ensaios clínicos, né? Então, em resumo, o efeito ocorre
Porque quando o paciente ou nós mesmos acreditamos que um tratamento vai nos ajudar, o corpo e a mente, talvez, né, um conjunto aí, a pessoa, ela responde com efeitos reais, mensuráveis, químicos, né? Mesmo que ingerindo uma substância que é inerte e que não tem efeito nenhum. O placebo, então, é, de certo modo, uma espécie de celebração do poder da crença. Aquilo que a gente espera que pode ativar circuitos internos de cura e bem-estar, de fato acontece. Ao mesmo tempo, ele alerta para um lado sombrio, que é o que se chama de o efeito nocebo. Eu nem sabia que existia isso, eu fui agora pesquisar para fazer esse episódio e acabei descobrindo isso, que é quando expectativas negativas provocam sintomas reais. Mas se a gente parar e pensar, intuitivamente, na vida ordinária, a gente vê isso, né? Expectativas negativas geram comportamentos negativos ou atuações negativas, né? Não é incomum um ambiente extremamente exigente e opressor fazer com que pessoas brilhantes tenham desempenhos ruins. Isso é muito comum, né? Todos nós conhecemos isso na vida da gente, do dia a dia. A história do Beecher, né? Do Henry Beecher, é que durante a Segunda Guerra Mundial ele tratava soldados feridos quando os estoques de morfina acabavam. Olha que coisa difícil, né, para esse cara, né? Então, ele, para não deixar os soldados feridos, às vezes gravemente feridos, em pânico, ele injetava solução salina, né? Como se fosse um soro fisiológico, né? E dizia que era um analgésico. E o mais curioso é que ele notava, para um certo espanto da equipe médica, que muitos soldados relataram alívio, né? Alívio da dor, que eram dores bastante importantes, né? O resultado dessa história, qual é? É que a crença ativa mecanismos fisiológicos de analgesia, nesse caso. Ou seja, parece que a expectativa de fato se transforma numa espécie de química corporal. Bom, o efeito de fluxo, acho que todo mundo conhece, né? Aliás, quem é que nunca se viu totalmente absorvido por uma tarefa que desempenha com certa habilidade e prazer e esquece da vida, né? Então, é sobre esse efeito que o psicólogo húngaro Csikszentmihalyi, é difícil de pronunciar esse nome, né? O Mihaly Csikszentmihalyi, ele chamou de estado de fluxo, né? Todo mundo percebe este efeito, em maior ou menor medida, né? Bom, quando é que ele acontece? Ele acontece quando há um equilíbrio entre o desafio e a habilidade, e a nossa atenção mergulha por inteiro naquilo que fazemos. Esse fluxo, né, gera uma satisfação intrínseca e também acaba desenvolvendo competências, porque é dos caminhos, digamos assim, essa concentração mais férteis para a criatividade e o bem-estar. Provavelmente, pessoas que se dizem assim, não, eu sou muito focado, têm ou experimentam este efeito de fluxo com frequência, tá? Então, por exemplo, um violinista em uma orquestra acaba descrevendo um ensaio assim, olha, quando eu estou lá no ensaio, quando eu toco, eu esqueço da vida, o mundo desaparece, eu esqueço do tempo, esqueço até de mim mesmo. Parece que só existe música e eu dentro dessa música. Então, o Csikszentmihalyi, ele entrevistou centenas de artistas. Olha que trabalho interessante que ele fez, né? Também atletas e outros profissionais, né? Profissionais criativos, essencialmente, né? E encontrou descrições semelhantes a essa que a gente acabou de fazer e que a gente conhece bastante, né? Ou seja, o desafio combinado com a habilidade, quando eles se encontram, a experiência vira uma espécie de fonte de prazer e excelência e provoca esse efeito virtuoso no crescimento e no desenvolvimento das competências. Os pesquisadores norte-americanos Edward Desai
e Richard Ryan, eles mostraram, com uma pesquisa muito interessante, que 3 necessidades psicológicas sustentam o bem-estar humano. Quais são elas? Autonomia, ou seja, sentir que as nossas escolhas são realmente nossas, não é? Competência, né? Perceber que nós somos capazes de realizar algo bem feito e ainda progredir, aperfeiçoar, aprimorar. E o último desse trio, né, é o relacionamento, ou seja, que estamos conectados de forma significativa com outras pessoas. Então, quando essas necessidades elas são respeitadas, seja na escola, no trabalho, nas relações pessoais, segundo esses pesquisadores, eles reconheceram, né, através de experimentos, observações, grupos de controle, que floresce uma motivação autêntica, duradoura e saudável. Então imagine 2 alunos, por exemplo, que tocam piano. Um pratica porque os pais prometem presentes se ele não faltar às aulas, né? O outro pratica porque sente prazer em descobrir novas músicas e melhorar suas técnicas. No longo prazo, o segundo aluno tende a persistir, né? E aprender melhor, porque e ainda também conquistar mais satisfação. Porque isso acontece porque sua motivação vem de dentro, digamos assim, né? Ela é sustentada exatamente por esse trio da autonomia, competência e do relacionamento. Ou seja, motivação genuína nasce de dentro, né? Quando temos liberdade para escolher, senso de capacidade e conexão com os outros. Bom, e por último, eu selecionei a teoria criada pela psicóloga norte-americana Barbara Fredrickson, que mostrou que emoções positivas expandem nosso repertório de pensamento e ação. Por isso que ela chama de broaden and build. Broaden é ampliação em inglês, né? E build, construção. Então ela expande o repertório de pensamento e ação e constrói um futuro promissor, digamos assim, né? Segundo a psicóloga, quando sentimos alegria, gratidão ou esperança, pensamos de forma mais criativa, fortalecemos nossos laços sociais e construímos recursos emocionais que nos ajudam a enfrentar adversidades futuras. E é um efeito acumulativo. Pequenas doses de emoção positiva ampliam a mente e, ao longo do tempo, constroem uma personalidade mais estável e persistente. Barbara Fredrickson, ela conduziu um experimento em que grupos de pessoas assistiam a vídeos diferentes, alguns tristes, outros neutros e outros alegres. Em seguida, olha que interessante, os participantes tinham que listar ações que poderiam tomar numa situação hipotética, né, de dificuldade ou de resoluções. O resultado do experimento foi que os que viram vídeos alegres listaram muito mais possibilidades criativas de soluções do que os outros grupos. Ou seja, emoções positivas ampliam o nosso horizonte e nos ajudam a construir recursos para o nosso futuro. Bom, fazendo um resuminho aqui desse episódio, desses 5 mecanismos, né? Vocês vejam que esses mecanismos não são grandes sistemas filosóficos, nem pretendem ser teorias psicológicas totalizantes, como muitas da psicologia, teorias de alta complexidade, como a gente diz, de psicologia profunda, digamos assim, né? Elas antes são uma espécie de janelas empíricas, porque se baseiam em observação, em teste, em simulações, que nos permitem enxergar como expectativas, crenças e emoções podem ativar potenciais que já são latentes nos indivíduos e nos seres humanos. Em resuminho, eu preparei um resuminho aqui. O Pigmalião nos lembra do poder do olhar do outro, desde que ele projete positividades ou negatividades até, né?
O placebo revela a força na crença. O fluxo mostra a beleza do engajamento total, desse mergulho total, engajado em uma atividade. A autodeterminação destaca o tripé da motivação saudável, né? O Broaden Build ensina que emoções positivas ampliam horizontes. Então, espero que vocês tenham curtido esse episódio que traz essas curiosidades da psicologia e que tenha sido ilustrativo para vocês, tá? Então, um beijo, até o próximo episódio do Rosa dos Ventos. Até lá!